Pensa só um pouquinho. Todo mundo carrega no bolso um aparelho capaz de congelar o tempo, de contar histórias. Uma ferramenta que, uns 30 anos atrás, cineastas sonhariam em ter. Mas será que a gente está usando todo o potencial disso? Vamos descobrir juntos como transformar fotos comuns em imagens que, nossa, são inesquecíveis. Para isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o poder que tem em mãos com a supercâmera no bolso. Depois, vamos dominar os ingredientes básicos, luz e lente. Na sequência, a gente desvenda o segredo do controle total com o triângulo da exposição e aprende aquele truque para dar um ar profissional em A Magia da Profundidade. E para fechar com chave de ouro, o toque final com a edição, que é onde a imagem realmente ganha vida. Então, a primeira coisa é mudar um pouco a mentalidade. A câmera do nosso smartphone não é só um acessório, sabe? Ela é o resultado de décadas e décadas de inovação em ótica, em computação, tudo isso bem aqui, condensado nesse aparelhinho. Olha só a complexidade disso aqui por dentro. Não é um simples pedaço de vidro, de jeito nenhum. É um conjunto de lentes minúsculas trabalhando juntas, quase como o nosso próprio olho, focando a luz num sensor digital que faz o papel da nossa retina. É literalmente um pequeno laboratório de óptica no nosso bolso. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Aqueles conceitos que parecem coisa de cinema profissional, ótica, sensor, luz, exposição, são as chaves para dominar a fotografia com o celular. Entender isso muda o jogo completamente. Ok, agora que a gente já entendeu a tecnologia por trás, vamos falar dos dois ingredientes que toda foto, sem exceção, precisa para existir: luz e um bom enquadramento. Fotografia, na sua essência, quer dizer desenhar com a luz. O trabalho de quem fotografa é aprender a enxergar a luz. De onde ela vem, ela é suave, espalhada, como num dia nublado, ou é dura e direta, tipo o sol do meio-dia. Entender isso é o primeiro passo para criar a atmosfera, o clima da foto. E a composição é como a gente organiza a cena. É a arte de decidir o que entra, o que fica de fora e onde a gente posiciona o assunto principal para que o olhar de quem vê a foto seja guiado exatamente para onde a gente quer. É contar uma história visualmente. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Mostra como esses princípios não são de hoje, são atemporais. A mesma lógica de composição que funciona nessa pintura clássica funciona perfeitamente numa foto de smartphone hoje em dia. Bom, agora a gente vai para o coração do controle manual da fotografia. Para sair do modo automático de vez, é preciso entender o triângulo da exposição. Pensa nele como um balanço perfeito entre três elementos super importantes. Esse triângulo aqui é a chave para a gente sair do piloto automático e assumir o controle criativo. Cada ponta dele mexe na luz que entra na câmera, mas cada uma também tem um efeito colateral criativo na imagem, e é aí que a mágica acontece. A abertura é basicamente a pupila da lente. Além de controlar quanto a luz entra, ela é a principal responsável por aquele fundo desfocado super profissional que a gente vê em retratos. A regrinha é, quanto maior a abertura, ou seja, um número f menor, tipo f1.8, mais desfocado o fundo fica. E aqui a gente tem uma escolha. Quer congelar um atleta no meio de um pulo ou prefere criar um efeito artístico com as luzes dos carros à noite, aquele rastro de luz? A velocidade do obturador é a ferramenta que faz isso acontecer. O ISO é como se fosse um aumento de volume para a luz. É a nossa arma secreta para fotografar em lugares escuros sem precisar de flash. Mas claro, tem um porém. Aumentar demais o ISO pode criar o que a gente chama de ruído, uma granulação na imagem que acaba diminuindo um pouco a nitidez. Ok, vamos falar de um dos efeitos mais desejados na fotografia, o famoso bokeh, ou, em bom português, aquele fundo desfocado, sabe? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que os celulares, com lentes tão pequenas, conseguem imitar o efeito de câmeras profissionais gigantes? A resposta envolve um pouco de física e hoje em dia muita, mas muita tecnologia. E essa citação de um fórum de fotografia entrega o segredo. Não é só uma configuração, é uma combinação de fatores. A abertura da lente, o quão perto a gente está do assunto e a distância focal da lente. E essa imagem aqui, bom, ela é o momento ahá, ela explica tudo. Na esquerda, com uma abertura grande, só o primeiro bloco está em foco, o resto está borrado. Na direita, com uma abertura mais fechada, está tudo nítido. É o controle total na nossa mão decidindo para onde a atenção de quem vê vai ser direcionada. Mas o processo criativo não acaba na hora do clique, de jeito nenhum. A finalização da imagem, a edição, é uma parte fundamental. É ali que a visão que a gente tinha na cabeça realmente ganha vida.
A gente precisa tirar da cabeça que editar é trapacear ou consertar algo que deu errado. Não é. A câmera captura dados brutos de luz e cor. Editar é o processo de trazer de volta a emoção, o contraste, a vibração que a gente sentiu naquele momento da foto. É traduzir o sentimento. E aqui tem um fluxo de trabalho básico inspirado em como os profissionais fazem. Não importa o aplicativo que se usa, a lógica é a mesma. Primeiro a gente organiza as fotos, depois edita as melhores, faz os cortes e ajustes necessários, seleciona as vencedoras e aí, finalmente, exporta a nossa arte para o mundo ver. E essa filosofia do grande fotógrafo Gary Winogrand é genial. O ponto crucial é aplicar isso não só à comida, mas também à inspiração visual. Para tirar fotos melhores é preciso consumir ótima fotografia, estudar os mestres, analisar as imagens que a gente admira. Isso alimenta o nosso olhar. Agora, com todo esse conhecimento, essa ferramenta que está no bolso é muito mais que um telefone. É uma janela para o mundo, uma extensão do nosso olhar. A única pergunta que fica é: que história vai ser contada através dela?